Mundo Marcial Verdadeiro. Capítulo 691. Com o espírito da espada andando na frente, eles passaram pela porta enorme do Palácio da Espada. A luz atrás da porta tremeluziu, criando uma cortina de luz. Passar por esta cortina de luz era como passar por finas camadas de mercúrio. Júnior, o Palácio da Espada é dividido em várias partes principais. Embora você mal tenha obtido meu reconhecimento Ishibaya, de acordo com as regras estabelecidas pelo mestre, você não tem as qualificações para entrar na maioria das zonas do Palácio da Espada. Agora você pode entrar no Salão da Iluminação Tal e no Salão da Estrutura Celestial. O Tal Al-Offenlichtenment é o coração do Palácio da Espada, e agora eu o levarei lá. Conforme o espírito da espada falava, ela passou pelas últimas cortinas de luz. Quando toda a luz desapareceu, os arredores de Yi Yun de repente se abriram na frente dele. Ele se viu em um pasto. Havia grama viçosa por toda parte e parecia não ter fim. Nuvens brancas se precipitaram no céu e um sol forte brilhava. Rios serpenteavam pelo pasto, e a água do rio refletia a luz do sol, espalhando sua palavra cacos de esmeralda. Este pasto era um lugar independente. Muitos castelos e palácios imortais podem parecer do tamanho de uma colina vista de fora, mas dentro deles havia um mundo diferente. Essas personalidades antigas, que poderiam criar uma residência imortal, poderiam até mesmo criar um pequeno mundo inteiro em uma residência imortal. Junto com as várias grandes massas que coletaram o Yuan Qi do céu e da terra, ele preencherá o mundo com espiritualidade. Era possível colocar ervas e bestas espirituais lá. Realmente parecia um mundo próprio. Na interminável planície gramada, crescia absinto, que não era mais alto do que um joelho. Ela cresceu muito densamente e, apesar de uma existência tão longa, parecia um exército. Ela não cresceu ao acaso, o que foi bastante surpreendente. E no meio do pasto, Yi Yun viu uma árvore. Era uma árvore antiga que atingiu Yi Yun quando ele olhou de perto. Esta árvore não era alta, tinha apenas o dobro da altura de um homem. As raízes pareciam antigas e poderosas, retorcendo-se como um dragão velho. A coroa da árvore não era densa. Havia poucas folhas nele e, se você quisesse, poderia facilmente contá-las. No entanto, o formato das folhas era especial, pareciam pequenas espadas. As folhas eram verdes e farfalharam suavemente ao vento, refletindo a quente luz do sol. Cada folha parecia ter sua própria vida. Esta árvore. Antes de se aproximar desta árvore ancestral, Yi Yun já sentia extraordinário. Esta é uma árvore tal, disse o espírito da espada. Ele existe há tanto tempo que não dá para saber por quanto tempo vive. Quando o mestre o descobriu, ele já havia condensado o tal. Existem objetos estranhos neste mundo. Eles nasceram no caos antigo quase ao mesmo tempo que os grandes mundos ou mesmo o universo. Após seu aparecimento, eles condensarão o tal celestial e depois de muitos anos ele se tornará espíritos divinos. Esta árvore tal que você está olhando é um espírito divino. Espírito divino? Yi Yun ficou pasmo. O que é o espírito divino? Este é um nome um tanto vago. A anterior rainha do deserto disse que há muito tempo os deuses antigos selaram o mundo em que existia o mundo Tian Yuan. Mas Yi Yun sugeriu que os chamados espíritos divinos eram simplesmente um pouco mais fortes do que os guerreiros. Por que você disse que a árvore tal é um espírito divino? Ele é forte? Yi Yun perguntou. A primeira impressão que o espírito divino deu foi um poder incrível. Apenas o forte pode esse. O espírito da espada disse, esta árvore tal é realmente poderosa, entretanto, eu não sei o quão poderosa ela é. Isso ocorre porque por muitos anos eu nunca o vi se mover. O Yi Yun estava atordoado, é poderoso mas não se move porque isso. Talvez porque nada neste mundo exija sua mudança. Ele não tem consciência, apenas fica aqui entre o céu e a terra. Ele não tem consciência. Yi Yun ficou ainda mais surpreso.
Quando ele ouviu pela primeira vez que a árvore tal é um espírito divino, ele pensou que ela poderia se transformar, por exemplo, tomar a forma de um humano. No que diz respeito à formação da consciência, não havia nada de impressionante nisso. Mesmo algumas ervas antigas que cresciam na terra deserta divina podiam gerar inteligência elemental após um longo período de tempo. No entanto, como um espírito divino, a árvore tal não estava consciente. O espírito da espada suspirou e disse: os caminhos do mundo estão cheios de vicissitudes, e neles há tristeza na separação e alegria na união, sofrimento de vida e morte. Por mais espesso que seja o livro de história, ele não pode escrever tudo. No entanto, essas são perguntas infindáveis do passado que podem passar num estalar de dedos. Somente na velhice, olhando para o passado, você sentirá que tudo era efêmero. E o fato de a árvore tal não ser capaz de formar consciência tem suas vantagens. Assim, ele não se perderá na bondade e maldade do mundo mortal, alcançando o verdadeiro estado sem alegria e tristeza. O que é considerado um despertar completo da região é não ver como mortais, é ter tal que o coração é como o céu e a terra, com o tal igual à natureza. Por esta razão, a árvore tal pode condensar seu corpo em tal, tornando-se um espírito divino. No momento em que o espírito da espada disse isso, Yun ficou chocado e confuso. Ter um coração como o céu e a terra, com tal igual à natureza, as palavras do espírito da espada pareciam ser verdadeiras em si mesmas. O que foi dito não era uma técnica de cultivo ou um guia secreto, mas perceber isso fez Yun sentir como se seu próprio coração tal tivesse se tornado mais claro. Essa era a filosofia de se tornar uma árvore tal como Deus. E então o espírito da espada continuou a falar: a árvore tal pode ser poderosa, mas sua força não permitiu que fosse chamada de espírito divino. É o espírito divino porque condensou o caminho do tal celestial, ou pode-se dizer ele próprio é o grande tal. Ela existe há muito tempo, muito mais do que minha expectativa de vida ou Shibaya. E no futuro, quando nós dois morrermos, ele continuará a existir até que o tal condensado se apague. E quanto tempo vai durar, eu não sei. Mesmo que não seja igual à idade do céu e da terra, provavelmente não ficará muito atrás. Quando o espírito da espada terminou de dizer isso, ele olhou para Yun. Se você for capaz de condensar seu grande tal, transformando sua vida em tal, então o tal celestial se tornará você e você se tornará o tal celestial. Então você pode estar no nível do céu e da terra, desfrutando da vida eterna. Este é também o nível de vida eterna com que a maioria das figuras proeminentes dos 12 céus impérios sonham, mas... Quando o espírito da espada disse isso, ele balançou a cabeça. É muito difícil, as pessoas têm emoções, então é muito difícil para elas se fundirem completamente com o tal celestial. Eles não são capazes de ser como esta árvore. Ele não possui consciência, não experimenta alegria e tristeza, existindo para sempre. Obrigado, ancião, pelo treinamento, disse Yun humildemente. Ele seguiu o espírito da espada e foi até a árvore. Quando ele olhou para cima, o céu parecia estar repleto de uma vegetação requintada, como se pequenas espadas de esmeralda verdes estivessem dançando no céu. Esta vasta parte da terra estava cheia de leis e compreensão indescritíveis. Afinal, era uma árvore divina. Não apenas uma árvore divina, mas até mesmo um pedaço de madeira morta será temperado pelo grande tal por muitos anos, transformando a terra em solo divino. Mais jovem, esta árvore tal é o coração do palácio imortal. E em homenagem à árvore tal, ela é chamada de Salão da Iluminação Tal. Sentar-se sob esta árvore tal permitirá que sua compreensão do tal cresça aos trancos e barrancos. Aqui você receberá a iluminação do tal em 3 dias, a qual receberá de fora por 1 ano. Anteriormente, o mestre também buscava a iluminação do tal bem aqui. Salão da Iluminação do Tal. Somente agora Yun aprendeu a origem do Salão da Iluminação Tal.
Na verdade, como não poderia ser rápido, se você se sentasse sob o Espírito Divino, que foi condensado do grande tal do céu e da terra, o Espírito da espada acrescentou. O salão da iluminação do tal se destina à iluminação do tal, e o salão da estrutura celestial contém os tesouros que o Mestre deixou para trás. Você pode escolher de acordo com sua preferência um item mágico destinado a especialistas do nível de ascensão celestial. Quando você atinge o nível de ascensão celestial, você pode escolher outro. Esta é uma oportunidade rara, então tome cuidado. Capítulo 692 Óleo do Coração. Após essas palavras, Yun sentou-se sob a árvore tal do Palácio da Espada. Era um espírito divino cujo tal não podia ser compreendido de maneiras mortais. Embora tenha sido dito que buscar a iluminação do tal no salão da iluminação do tal por 3 dias era equivalente a buscar a iluminação do tal no mundo mortal por 1 ano, foi baseado em ser capaz de atingir a iluminação completamente aqui. Isso exigia uma percepção extraordinária. Quanta iluminação você acha que ele obterá? Quando Yi-Yun estava meditando em silêncio, um jovem vestido de branco apareceu atrás uma espada espiritual vestida de cinza. O espírito da espada fez a pergunta sem nem mesmo virar a cabeça. Se ele pudesse obter um pequeno fragmento de iluminação, isso seria muito bom. Impossível. O jovem vestido de branco balançou a cabeça gentilmente. O ponto de partida de Yi-Yun era muito baixo. O cultivo em um mundo como o de Tian Yuan limita a visão de mundo e também todos os tipos de compreensão, e Yun estava apenas nos estágios iniciais. Quanto ao caminho da espada, Yi-Yun nunca passou por nenhuma prática sistêmica. Todo o entendimento que ele recebeu foram apenas fragmentos da intenção da espada. Esta intenção da espada era naturalmente incrível em um mundo como Tian Yuan, mas era muito pior em comparação com o verdadeiro grande tal supremo. E esta árvore tal era o mesmo grande tal supremo. Mesmo se os senhores divinos dos 12 céus empíricos estivessem sentados aqui, eles tinham que acalmar seus corações e buscar cuidadosamente a iluminação, apenas para obter um pequeno pedaço. Isso excede em muito o nível e conhecimento de Yi-Yun. Uma criança que aprendeu a engatinhar de repente teve que aprender a pular, ela naturalmente cai muito dolorosamente. Shibai balançou a cabeça e saiu. O velho vestido de cinza não disse uma palavra. Ele apenas olhou para Yi-Yun com um brilho nos olhos que ninguém conseguia entender. A árvore tal tinha um total de 3.000 folhas. Cada folha contém um tal diferente. Quando um buscador iluminado do tal sentou-se sob uma árvore para alcançar a iluminação, a árvore tal apenas sussurrará ao vento quando ele realmente ganhar algum entendimento. Quando a compreensão de alguém atinge um nível extraordinário, as folhas da árvore tal farfalharão ao vento, como se em resposta à busca do buscador da iluminação tal. E se ele der um passo além, cujo povo, cuja iluminação foi ainda mais profunda, poderá até fazer com que as folhas gerem um fenômeno. A superfície das folhas será santificada com luz e cada nervura da folha se iluminará. Este brilho é condensado do grande tal e seria extremamente raro. Quanto mais compreensão for adquirida, mais forte será o brilho. No entanto, tal fenômeno foi um resultado muito difícil, mesmo para os gênios que vieram das principais facções dos 12 céus empíricos. Quando o brilho atingiu seu máximo, ele espontaneamente se condensa em as runas do tal circulando pela árvore. O tal na dança, com sons de cânticos, este som era o resultado da condensação do grande tal, e as runas do Dao até mesmo desceram e se condensaram no corpo do buscador da iluminação do tal. Esta foi uma oportunidade incomparável para o buscador da iluminação do tal. Era uma área acima, e mesmo a incomparável elite não se tornaria tão buscadora da iluminação do tal. Claro, ao velho vestido não tinha expectativas semelhantes de encontrar tal sucessor. Era quase impossível.
Yi Yun ignorou a atenção do espírito da espada porque sua mente estava completamente envolvida pelo processo de buscar a iluminação. Sentado sob a árvore tal, ele sentiu como tudo ao seu redor estava se distanciando dele. Seu corpo parecia estar imerso em um imenso oceano. Cada gota de água do mar era uma condensação de tal. Seus olhos estavam bem fechados, mas outro par de olhos se abriu lentamente. Os guerreiros poderiam usar seu coração para ver o mundo, também conhecido como o olho do coração. Ao usar o olho do coração para ver o mundo, pode-se comunicar-se com o céu e a terra e buscar a iluminação do tal. E o olho do coração, e o não apenas seu coração, era um cristal púrpura. O cristal púrpura já fazia parte do corpo de Yi Yun. Com a existência do cristal púrpura, usando seu olho do coração para contemplar o mundo, ele também olhou para o mundo através do cristal púrpura. Na visão do cristal púrpura, ele estava rodeado por raios coloridos de luz. E nesses fluxos de luz havia runas cintilantes de tal, serpenteando pela luz de uma maneira fugaz. Acima de Yi Yun, uma árvore ancestral elevava-se até o céu. Foi extremamente alto. Era muito mais alto do que o corpo real da árvore tal que Yi Yun viu. Quando o vento soprou, as folhas farfalharam. Yi Yun podia ouvir claramente o som de cada folha farfalhando. Esta árvore tal foi totalmente integrada com o céu e a terra. Era o próprio céu e a terra, e Yi Yun estava fora deste mundo. Ele era apenas um transeunte. Milhares de anos de vida e morte se passaram como um estalar de dedos. Não apenas os humanos, até bilhões de outras formas de vida eram apenas transeuntes no céu e na terra. Yi Yun ouviu o vento e o farfalhar das folhas enquanto seus pensamentos estavam completamente imersos no cristal púrpura. De repente, Yi Yun parecia ter um par de olhos que poderia penetrar em tudo quando seu olhar caísse na árvore tal. Havia padrões rúnicos em cada pedaço da árvore tal, que Yi Yun podia ver muito claramente. Yi Yun podia até usar sua visão para penetrar na casca de uma árvore e ver os anéis de crescimento. Isso era algo que nem mesmo as elites dos 12 céus empíreos podiam fazer. Os antigos anéis da árvore giravam continuamente, condensando o grande tal. Ao longo de incontáveis anos, apenas um anel da árvore será formado. 3.000 folhas, 108 anéis anuais. Yi Yun está passando por ele, mas quando ele tentou ver as trajetórias do fluxo de energia nos anéis e runas do tal contidos neles, ele sentiu que seus poderes espirituais estavam diminuindo rapidamente. Isso nunca tinha acontecido antes. Anteriormente, Yi Yun usou sua visão energética do cristal púrpura para ver através de todos os fluxos de energia da origem, bem como as regras que governavam o fluxo de energia e as leis. Portanto, Yi Yun poderia facilmente ver através das leis do grande tal. Era o mesmo que na tumba da espada e na área mística da grande imperatriz. No entanto, hoje, Yi Yun encontrou sua energia espiritual incapaz de permanecer enquanto observava o fluxo de energia. Yi Yun respirou fundo e afastou a visão da energia cristal púrpura. Ele não tinha pressa. Mesmo se pudesse ver claramente, com tempo suficiente, ele seria capaz de ver 3.000 folhas e 108 anéis de árvores em sua totalidade. Conforme o encantamento do tal fluía suavemente, o vento soprava através das folhas das árvores, emitindo o farfalhar do grande tal. Era a verdade da vida, e tudo o que ele viu foi a árvore tal parada aqui por séculos intermináveis. Yi Yun imediatamente sentiu seu corpo afetado pelo respingo, como se estivesse em um rio de tempo. Incapaz de fazer qualquer coisa, ele rolou para longe. Quanto mais um transeunte olhava, mais ele não seria capaz de suportar a compreensão acumulada ao longo de anos intermináveis. Quando as ondas chegaram, após um período desconhecido de tempo, Yi Yun restaurou sua energia espiritual repetidas vezes. Ele lutou para olhar e ver as runas Dao de cada folha.
Olhando para eles, tudo estava claro, mas obter qualquer compreensão deles foi muito difícil. Yi Yun de repente percebeu que o transeunte era apenas um transeunte. A quantidade de percepções obtidas será extremamente limitada. Tudo isso foi emprestado da árvore tal. Buscar a iluminação através do tal da árvore tal e ver através das runas Dao não significa que ela se tornará sua. Então o que ele deve fazer? Yi Yun de repente se lembrou do tempo em que estava cultivando a técnica sagrada de Tai. Ele usou o cristal púrpura para ver a imagem do sol através da técnica sagrada de Tai. A técnica sagrada de Tai pode ser de baixa qualidade, mas depois que Yi Yun entrou no reino místico do Grande Imperatriz, ele aprendeu que a técnica sagrada Tai estava associada ao Lorde Azul Yang. E o tal do Senhor Yang do Azure veio do Guia Divino Yang, e o Guia Divino Yang era de fato um dos 12 grandes Tao supremos formados bem no início dos 12 céus empíreos. Embora a técnica sagrada de Tai não valesse mais para Yi Yun obter mais insights completos, a técnica que Yi Yun usava para obter uma visão da imagem do Sol naquela época não era necessariamente inutilizável agora. E isso foi copiar, capítulo 693, folha caída. Usando a energia que controlava para copiar repetidas vezes, ele foi capaz de copiar as runas Tao que viu. Quando as runas Dao foram completamente copiadas, trazendo-as à vida, elas se tornaram seu próprio Tao. A árvore Tao existe há bilhões de anos. Isso fez de seu corpo o próprio Tao, enquanto eu tenho o cristal púrpura. Porque não estou tentando transformar o cristal púrpura na própria árvore Tao. Quando isso acontecer, eu mesmo me tornarei o Tao. O amuleto do Tao que irei criar pode até ser usado para que outros entendam. Yi Yun de repente teve essa ideia. Essa ideia era extremamente maluca. Até mesmo os senhores do Tao 12 céus empíricos estavam em constante busca por esta área. Tirar Tao de seu corpo parecia ser apenas uma lenda. Apesar de inúmeras pessoas perseguirem um objetivo semelhante ao longo da história dos 12 céus empíricos, ninguém jamais conseguiu. O nível de cultivo de Yi Yun ainda era muito baixo, mas de repente ele surgiu com tal ideia. E depois disso, ele não conseguiu mais reprimir esse pensamento, já que ele começou a brotar selvagemente como ervas daninhas. Se outros soubessem de sua ideia, eles iriam rir dele. No entanto, com o cristal púrpura, Yi Yun pode controlar toda a energia nos céus e na terra, então isso não pode ser impossível. Ele controlou sua própria energia e lentamente condensou as runas Dao. Enquanto olhava para as folhas da árvore Tao repetidamente, Yi Yun gradualmente afundou nelas. Ele sentiu que ele mesmo se tornou as folhas, e ele sentiu o esplendor da árvore Tao e o sopro do vento. Seus pensamentos se fundiram lentamente. As folhas da árvore brotam na primavera e murcham no outono. Sua expectativa de vida foi tão curta quanto a vida humana. As folhas da árvore não sentiam tristeza ou dor, apenas se moviam suavemente com o vento. Não se sabe quanto tempo Yi Yun se sentou silenciosamente sob a árvore. Mesmo quando uma brisa ocasional bagunçou seu cabelo, ele não se moveu um centímetro. O espírito da espada ainda estava esperando no salão da iluminação do Tao. Ele se sentou em meditação, às vezes abrindo os olhos para olhar para Yi Yun. No entanto, Yi Yun sentou-se lá como uma estátua, sem nenhuma mudança. Um jovem vestido de branco veio ver Yi Yun várias vezes recentemente. Vendo que Yi Yun sentou-se em meditação sem nenhum sinal de progresso e não houve nenhuma manifestação da árvore Tao, ele também ficou um pouco desapontado. Embora não tivesse em alta consideração Yi Yun ainda era considerado o sucessor do Palácio da Espada Yangpura. Ele ainda queria que Yi Yun conseguisse algumas melhorias, pelo menos para não envergonhar seu mestre quando ele entrasse no mundo. No entanto, até agora, ele não sabia se Yi Yun teve alguma percepção ou quanto foi ganho. Já se passaram 3 meses.
Mesmo que 3 dias no salão da iluminação do Tao sejam equivalentes a um ano, isso significa que ele buscou a iluminação por 30 anos. O jovem de manto branco balançou a cabeça enquanto o espírito da espada, vestido de cinza, disse com um sorriso: "Você também sabe disso apenas por obter algum insight sobre se realmente serão 3 dias como um ano. Na verdade, não importa quem se sente sob a árvore tal, eles nem sempre atingem a velocidade de 3 dias como um ano. Uma taxa tão alta de obtenção de compreensão não seria uma coisa ruim se eles pudessem mantê-la por 10 dias. Vamos ver como será a situação quando ele acordar." O espírito da espada estava muito otimista. No entanto, o jovem não estava com um humor tão bom. Ele disse, sem nenhuma aparição da árvore tal, qual é o sentido de despertá-la? Com o nascer do sol e enquanto o sol se punha, as nuvens se juntaram e se separaram. Os prados que cercavam a árvore tal eram apenas formas de vida normais e comuns. Yi-Yun viu insetos e vermes no pasto vivendo sua curta vida enquanto novas gramíneas brotavam do solo, mantendo o ciclo de vida. Em um estado sem tristeza ou alegria, Yi-Yun silenciosamente assistia a tudo. Ele parecia ser parte da folha, vivendo a vida da folha. Com o início do outono, as folhas ficaram amarelas e com uma rajada de vento, elas balançaram e caíram da árvore tal no chão. No processo de separação da árvore tal, Yi-Yun viu seu corpo e a árvore tal claramente. Parecia que ele adquiriu instantaneamente muito conhecimento. Sua mente estava mais clara do que nunca enquanto o céu e a terra, esmagadores de repente, pareciam se expandir. Yi-Yun lentamente recuperou a consciência no processo de queda. Ele se viu se aproximando do solo e finalmente pousou suavemente no solo. A sensação de cair no chão também foi o fim da vida. Consequentemente, Yi-Yun abriu os olhos. O mundo voltou à visão de Yi-Yun mais uma vez. Tudo era igual, um prado verde e uma velha árvore com raízes de dragão. No entanto, aos olhos de Yi-Yun, as coisas não eram as mesmas de antes. Ele acorda. Olhos espirituais de espada brilhou. Ele esperou tanto e finalmente esperou pelo dia em que Yi-Yun acordou. Ele finalmente acordou. O jovem suspirou. Ele imediatamente olhou para a antiga Tao Tree atrás de Yi-Yun, esperando ver algum fenômeno da Tao Tree. Mesmo sabendo que as chances eram muito pequenas, ele ainda olhou inconscientemente. A árvore antiga era a mesma de antes, sem qualquer reação. Não havia brilho formado a partir do grande Tao, não havia runas ou sons do Tao. Mesmo as folhas da árvore Tao não sussurravam apesar do vento. Não houve um único fenômeno. Apesar do fato de que ele esperava tal resultado, tal paz e tranquilidade eram bastante deprimentes. O jovem tentou não desanimar, esperando perguntar a Yi-Yun que compreensão ele havia recebido, mas naquele momento seu olhar congelou de repente. Ele viu sob a leve brisa, a folha da árvore tal começou a cair lentamente como folhas caindo no outono. Ele deixou o galho da árvore e, assim como uma borboleta verde, ele se agitou com o vento e, após algumas espirais, caiu em direção a Yi-Yun. Yi-Yun não ergueu os olhos como se já soubesse sobre a folha. Ele cuidadosamente ergueu a mão com a palma para cima. Com esses movimentos, a folha pousou suavemente no meio da palma da mão de Yi-Yun. Essa cena era semelhante a quando ele estava em busca da iluminação, onde o corpo de Yi-Yun era uma folha. No momento final de sua vida, ele caiu no chão. Estava claro e silencioso. Foi o retorno da folha que caiu ao seu criador. No entanto, essa cena simples deixou completamente o jovem de roupas brancas atordoado. E ao lado dele, o espírito da espada também se levantou imediatamente. 2 deles permaneceram imóveis como estátuas, olhando para a folha caída na mão de Yi-Yun. É a folha da árvore do Daopala. A árvore tal tinha 3.000 folhas tal que nunca mudaram ao longo dos anos. Na verdade, milênios atrás, o proprietário do Palácio da Espada Yangpura usou o pasto onde a árvore tal cresceu como um projeto para a construção do Palácio da Espada Yangpura.
E então a árvore tal já tinha 3.000 folhas tal, e até agora seu número não mudou. O espírito da espada olhou para a coroa da árvore, e ele percebeu que no galho da árvore um minúsculo broto brotou para substituir a folha caída. A perda de uma folha foi acompanhada pelo nascimento de um broto. Era algo que ele nunca tinha visto, apesar dos anos intermináveis que guardou a árvore tal, mas hoje aconteceu. Foi claro, não é por acaso que uma folha caiu na palma da mão de Yi-Yun. A busca de Tao Yi-Yun por iluminação não causou nenhum fenômeno na árvore tal, exceto uma folha caída. Por que isso aconteceu? Fosse o espírito da espada ou Shibai, o espírito do templo, eles não eram verdadeiras formas de vida. Sua compreensão do Tao foi estabelecida no momento em que começaram sua existência. Foi a compreensão do Tao que foi o que seu criador lhes deu. Eles não conseguiam entender por que a folha da árvore tal caiu. Neste momento, Yi-Yun apertou suavemente a folha e a fez girar lentamente na mão de Yi-Yun como um pequeno leque. Outono, nascimento. Yi-Yun olhou para o botão no galho da árvore e segurou cuidadosamente a folha na palma da mão. Mesmo tendo caído, a folha ainda estava mais verde do que nunca. Capítulo 694 Tao Leaf é um Tao Seeker. O que exatamente aconteceu? O espírito da espada olhou para a folha caída na mão de Yi-Yun e murmurou algo inaudível. Ele ainda estava em choque. Quanto ao jovem vestido de branco, ele deu passos rápidos para ficar na frente de Yi-Yun. Deixe-me ver. Sem qualquer explicação, o jovem estendeu a mão para agarrar o lençol de Yi-Yun. Não que ele estivesse tentando roubá-lo de Yi-Yun, era porque a pergunta era incrível demais. Porém, essa ação o fez sentir uma intensa sensação de queimação na palma da mão, como se a folha fosse uma bola de fogo. Quando ele agarrou a folha, sua palma estava queimada. Os músculos do rosto do jovem se contraíram e ele só conseguiu retirar a mão apressadamente. Ele deprimente olhou para a folha. A árvore tal era espiritual, então a folha tal também era espiritual. Ele não podia tocar na folha, provavelmente porque não havia recebido o reconhecimento da folha do Dao. No entanto, Yi-Yun era um jovem cuja espada Dao havia apenas alcançado o estágio de pequeno sucesso da espada de intenção. Para ser franco, ele era um gênio no reino inferior. Grosso modo, ele era um caipira. No entanto, ele recebeu o reconhecimento da folha Dao. Quanto a si mesmo, ele era uma entidade espiritual e o guardião de uma residência imortal. E em uma residência imortal, ele morava em uma das principais residências de todo o universo. Esta árvore tal era a árvore divina que é a base desta residência imortal. Mesmo sendo a essência espiritual da residência imortal, ele não conseguia nem levantar a folha da árvore divina fundamental. Mas Yi-Yun, aquele caipira, fez cair uma folha que pousou automaticamente em sua palma. Como essa diferença não pode fazer o jovem se sentir mal? Como você fez isso? O jovem parecia incapaz de aceitar esse fato. Senhor, não sei, Yi-Yun disse inocentemente. Yi-Yun naturalmente sabia o que tinha acontecido. Na verdade, quando a folha Dao caiu, até Yi-Yun ficou um pouco surpreso. Ele nunca esperou que a iluminação da vida da folha, caindo que ele recebeu no mundo espiritual, se refletisse na realidade quando ele abriu seus olhos. A folha do Dao Tri realmente caiu. No entanto, Yi-Yun sabia que o fato de a folha do Dao Tri ter caído provavelmente não era por causa dele, mas por causa do cristal púrpura. Como o cristal púrpura, um elemento divino mundano que pode manipular energia, estava em seu corpo, a folha caída da árvore do Tao era para o cristal púrpura. O cristal púrpura era originalmente equivalente ao Tao celestial, ou pode até representar as leis superiores do Tao celestial. Quanto à árvore Tao, foi a unificação do Tao celestial, então a folha caída não a perseguiu, mas o Tao celestial. Esta árvore Tao era única, mas cada folha tinha sua própria vida.
As folhas farão suas próprias escolhas ao buscar o tal. Para uma folha cair e brotar um botão, a árvore tal não reduziu o número de folhas. A folha caída era como uma criança adulta que deixou seus pais em seu caminho para o mundo exterior. Com o pensamento de Yi Yun, a folha Dao se fundiu de repente em seu corpo. Ele podia ver claramente que a folha do Dao era como um pedaço de gelo que caiu na água. Ele derreteu lentamente, inicialmente tendo apenas veias médias, e depois disso as veias desapareceram e também. A folha se fundiu com seu sangue, e viajando por seu sangue, entrou em seu coração. Era aqui que o cristal púrpura estava localizado. O cristal púrpura não bloqueou a folha Dao. Assim, a folha entrou com sucesso no cristal púrpura, transformando o cristal púrpura mais uma vez. A folha Dao de esmeralda e cristalina era como o mais belo jade flutuando silenciosamente no espaço do cristal púrpura. Com brisa suave, os ramos da árvore do tal balançavam suavemente, farfalhando ao vento. Era como se ele estivesse reagindo a Yi Yun e também se despedindo da folha do Dao que partia. Yi Yun olhou para a árvore do Dao. As folhas verdes esparsas pareciam cristais. Havia apenas 3.000 folhas do Dao, cada uma delas equivalente a 3.000 grande Dao. Embora as folhas do Tao fossem pequenas, elas continham as verdades subjacentes ao céu e à terra. Ele se fundiu com ele. Vendo a folha Dao se fundiu com o corpo de Yi Yun, a boca do jovem vestido de branco se contraiu levemente. Naturalmente, ele não conseguiu rastrear para onde a folha do Dao foi depois de ser fundida com o corpo de Yi Yun. Ele podia ver facilmente através do fluxo de energia do corpo de Yi Yun, mas não conseguia ver a folha Dao ou cristal púrpura. Essas duas existências estavam muito além de sua percepção. Qual é o seu nome? O jovem perguntou o nome de Yi Yun. No passado, quando ele era arrogante, ele nem mesmo se dignava saber o nome de Yi Yun. Mas agora sua arrogância foi completamente destruída por esta folha. Mesmo sendo forte, ele ainda estava em uma essência espiritual. Ele não podia buscar a iluminação do Tao. Embora a árvore Tao tenha crescido no Palácio da Espada Yangpura, ela não pertencia ao Palácio da Espada Yangpura. Os jovens também não tinham controle sobre a árvore Tao. Na verdade, todos esses anos, os jovens sempre adoraram a árvore Tao como se ela fosse uma divindade. Se desejar, a árvore Tao pode partir a qualquer momento. No futuro, mesmo que o Palácio da Espada Yangpura seja destruído, a árvore Tao permanecerá imortal, ainda existindo neste mundo. Eu respondo à pergunta do ancião. O nome deste mais jovem é Yi Yun. Yi Yun curvou-se e disse isso com uma atitude respeitosa. No entanto, a reverência de Yi Yun deixou o jovem envergonhado. No mundo dos guerreiros, o sucesso deu um lugar de honra. Para Yi Yun, para obter o reconhecimento da árvore Tao, e com uma idade tão jovem, ele estava fadado a ter um futuro promissor. Quanto ao fato de que ele era apenas um ser espiritual, ele poderia viver mais 10 milhões de anos na melhor das hipóteses. Apesar do fato de que sua força não aumentaria ou mesmo diminuiria, esta comparação com Yi Yun mostrou claramente a diferença entre eles. O jovem conhecia suas limitações. Portanto, nesta situação, ele não poderia se exibir na frente de Yi Yun, não importa o quão arrogante ele fosse. Ele disse: "Você não precisa se curvar diante de mim. Já que o reconheci como o sucessor do mestre, assim que tiver força suficiente, você terá controle total sobre o Palácio da Espada. E ser o próximo dono do Palácio da Espada também significa ser meu mestre. Quando isso acontecer, terei de me curvar a você." O jovem olhou para Yi Yun com uma expressão que mudou de vergonha. Ele espera que Yi Yun cresça e se torne uma pessoa glorificada que domina o mundo. Quando isso acontecer, ele poderá se aposentar, mudando para a energia de origem e se dissipar. Ancião, você me dá muito valor. O caminho de guerra de Júnior apenas começou. Eu ainda tenho que confiar no conselho de Sênior.
Portanto, Sênior é o professor daquele Júnior. A atitude de Yi Yun era humilde. Ele sabia que seu caminho de combate ainda era longo e distante. O cristal púrpura poderia ajudá-lo, mas ele não podia confiar totalmente no cristal púrpura. Não sou digno de ser seu professor, o jovem balançou a cabeça rapidamente. Seu professor é meu mestre. Embora o jovem fosse arrogante, ele tinha sincero respeito e lealdade ao dono do Palácio da Espada. Bem neste momento, o velho vestido de cinza apareceu. A maneira como ele olhou para Yi Yun também foi preenchida com perspectiva. Seu corpo está cheio de mistério. Não consigo ver seu futuro, mas embora você tenha entrado no Salão da Iluminação do Tal, outros lugares neste palácio imortal ainda têm limitações deixadas pelo mestre. Nem mesmo Shibaya e eu temos meios de controlar isso. Acredito que você não possa entrar nesses lugares no momento. Vou levá-lo ao Salão da Estrutura Celestial para você selecionou 2 tesouros que você deseja. Eles têm um papel a desempenhar na sua altura. Obrigado, Sênior. Yi Yun naturalmente não esperava que ele assumisse o controle de todo o Palácio da Espada Yangpura depois, adquirindo a Folha Dao no Salão da Iluminação Tal. Quanto ao tesouro no Salão da Estrutura Celestial, ele estava ansioso por isso. Inicialmente, o velho vestido de cinza disse que apenas um tesouro poderia ser dado, mas agora ele tinha permissão para pegar 2. O tesouro original provavelmente foi uma regra estabelecida pelo dono do Palácio da Espada Yangpura, e o segundo tesouro é provavelmente um presente adicional do Espírito da Espada. Capítulo 695 Mil Região de Neve. O Salão da Estrutura Celestial, que era usado para armazenar tesouros no Palácio da Espada Yangpura, estava diretamente conectado à entrada do Salão da Iluminação Tal. Um ancião em cinza as roupas seguraram a mão de Yi Yun e pularam pelo espaço. Eles chegaram ao Salão da Estrutura Celestial. O interior do Salão da Estrutura Celestial se estendia por dezenas de metros de raio. No meio do corredor havia uma pirâmide de 20 metros de altura. A pirâmide era completamente dourada e feita de um material desconhecido. Ela respirou uma aura de mistério. Os tesouros estão armazenados nesta pirâmide. Todos os tesouros usados pelos guerreiros do nível Ascensão Celestial no primeiro nível. Envie sua consciência para dentro e dentro de você verá tesouros. Há uma introdução sobre cada tesouro. Ok. Yi Yun imergiu sua consciência e imediatamente, a imagem do primeiro nível da pirâmide do tesouro apareceu diante de seus olhos. Tesouros de todos os tipos flutuavam, incontáveis em número, e era uma visão surpreendente. Os tesouros no Palácio da Espada do Yangpuro não eram o que o mundo de Tian Yuan poderia igualar. Especialmente com os tesouros para os quais Yi Yun olhou, eles eram adequados para os guerreiros do nível Ascensão Celestial. Qualquer item colocado no mundo de Tian Yuan causará grande comoção. Claro, agora que o deus demônio na armadura negra está destruindo tudo em seu caminho, mesmo que essas pessoas realmente lutem pelo tesouro, isso não resultará em um assassinato em grande escala. Yi Yun olhou para cada tesouro um por um. Havia muitos tesouros, todos eles foram coletados ao longo da vida do dono do Palácio da Espada do Yangpuro, Espada do Inferno. A lâmina foi temperada usando puro fogo Yang, com o espírito de puro Yang moldado nela. Cada golpe criava uma chama ondulante e era extremamente dominadora. A lâmina tinha 180 centímetros de comprimento e parecia uma lança. Yi Yun lembrou-se do sabre de 1000 exércitos que havia usado antes e era de alguma forma semelhante. No entanto, ele já tinha a espada quebrada do puro Yang, então ele não estava considerando a espada do inferno. As armas armazenadas dentro do Salão da Estrutura Celestial não se limitavam a espadas. Sabres, lanças e alabardas eram apenas uma parte, e além das armas havia todos os tipos de itens encantados,
Por exemplo, o amuleto do prankster negro. Era um amuleto amaldiçoado com um espírito demoníaco selado nele. Um guerreiro poderia usar seu sangue para convocar um espírito demoníaco para assumir o controle de seu corpo, liberando um poder de combate extremamente poderoso até o ponto de ser capaz de lutar contra alguém do mais alto nível. No entanto, depois que o espírito demoníaco deixou seu corpo, o guerreiro ficou extremamente fraco. Como resultado, o espírito demoníaco pode até mesmo tirar vantagem de sua fraqueza, consumindo o guerreiro como alimento. Esses objetos malignos também existiam no Salão da Estrutura Celestial. A coleção do dono do Palácio da Espada de Puri, Yang realmente não distinguia entre o bem e o mal. Yi Yun olhou para outras coisas novamente. Havia uma grande variedade de tesouros aqui. Havia alguns que fortaleciam as almas, enquanto outros podiam absorver o Yuan Qi do céu e da terra. Comparar a coleção de tesouros da lua de sangue com o al da estrutura celestial do Palácio da Espada Yangpura foi como comparar os tesouros do magnata da vila aos tesouros do Palácio Real. Eles estavam apenas em níveis diferentes. O sabre sangrento do herege, beber sangue fica mais forte. Este sabre é de fato usado para assassinato propositalmente. A bandeira do vento uivante invoca raios celestiais para fortalecer o corpo, tornando você extremamente rápido. Este também é bom. Eu tenho um 9 yin e preciso invocar um raio. Esta bandeira combina comigo. Esses dois objetos tentaram Yi Yun, mas não tinha pressa em escolher. Mas logo, Yi Yun viu um tesouro do qual não conseguia tirar os olhos. 1000 região de neve. Quando usado como uma queda de neve, todos os inimigos serão envolvidos na região das 1000 neves, que irá despedaçá-los indefinidamente com flocos de neve, deixando apenas seus esqueletos. E matando os inimigos dos 1000, a região da neve não foi baseada nas leis do gelo gelado, mas em sabres voadores. Havia apenas 999 sabres voadores na área. Sabres voadores dançarão no ar como incontáveis flocos de neve. Junto com o corpo do lançador, como um sabre voador, haverá 1000 sabres voadores, daí o nome. A razão pela qual o dono do Palácio da Espada do Yang Puro reuniu os 1000 Snowfield foi devido ao seu extraordinário poder. Mesmo nos 12 céus empíricos, era considerada a habilidade definitiva. E usá-la era extremamente exigente. Isso exigia que o lançador possuísse extraordinário poder espiritual e controle de energia. Caso contrário, seria fácil controlar 999 sabres voadores. Com tantos sabres voadores convocados para matar um inimigo, o controle deficiente pode causar o colapso de toda a área, revelando uma enorme lacuna. Era como esticar o pescoço para ser cortado. E uma vez que a região das 1000 neves seja dominada, ela realmente se tornará imparável entre as pessoas de seu nível de cultivo. Mesmo se ele tiver que matar alguém com um nível de cultivo mais alto, também será muito fácil. Este tesouro foi criado a partir de 999 sabres voadores, mas era considerado apenas um item encantado. Pode ser retirado como um kit. Cada um dos 999 sabres voadores tinha 15 centímetros de comprimento e eram da mais alta classe. Todos eles foram feitos do mesmo material e foram feitos de uma só vez por um mestre artesão. Esse conjunto de sabres voadores era extremamente difícil de fabricar e tinha um preço incrivelmente alto. No entanto, fazer tantos sabres voadores de uma vez era extremamente exigente para o artesão mestre. Se houvesse algum erro no processamento, este conjunto de sabres voadores não seria mais considerado perfeito. Embora as demandas da região das 1000 neves fossem significativas, Yi Yun era o melhor em controlando a energia. Cada sabre voador foi suplementado com energia primordial. Então, com o cristal púrpura controlando-os, seria tão fácil quanto mover seus dedos. Era um conjunto de sabre voador que combinava com Yi Yun de maneira incomum.
Abaixo de todos os sabres voadores do domínio das mil neves estava a orientação do sabre do domínio das mil neves. Yi-Yun olhou ligeiramente para ela e ele sentiu uma sensação de afeto. Yi-Yun cultivou sabre e espada. Ele também ganhou uma visão sobre a intenção de saber. Embora em termos de realização fosse mais fraco do que a compreensão de intenção de espada Yi-Yun. Isso porque, quando se tratava de espadas, Yi-Yun entrou no Palácio da Espada Yang Puro e viu o Lorde Yang do Azuri demonstrar sua habilidade com a espada. Ele tinha professores melhores, então ganhou mais compreensão. Yi-Yun continuou a ler o manual do sabre do domínio da Neve Mil. Yi-Yun ficou agradavelmente surpreso ao ver que na segunda metade do manual do sabre, o criador dos Thousand Snowflake sabres deixou para trás as técnicas que descreviam como fabricar e desenvolver os Thousand Snowflake sabres. O criador dos 1000 Snowflake sabres foi uma pessoa que recebeu o título de Deus artesão nos 12 céus empíreos. De acordo com a nota do criador, o Thousand Snowfield era um guia de sabre encontrado em ruínas antigas. Embora fosse muito forte e possuísse movimentos hábeis, ele próprio não usava sabres. Portanto, ele nunca havia usado a região das 1000 neves antes. Somente mais tarde em sua vida, quando seu nível de cultivo e compreensão no tal se tornou um congestionamento, o que significa que ele não poderia mais romper, ele colocou todos os seus esforços no processamento de objetos. Ele tentou criar várias armas divinas e também aproveitou a oportunidade para produzir 999 sabres voadores das 1000 neves. Os 1000 Snowflake sabres foram um amálgama das supremas habilidades de artesanato do Criador, mas os materiais usados não eram de alto nível. Por causa disso, os sabres voadores do 1000 neve tinham espaço para melhorias. Em relação ao aprimoramento dos sabres voadores do 1000 neve, o Criador também registrou isso no manual do sabre. Yi-Yun respirou fundo, ele realmente queria este conjunto de sabres voadores. Apenas a quantidade de tempo gasto explorando os milhares de neves foi maior do que seu tempo total em busca de outros tesouros. Yi-Yun suprimiu seu desejo de selecionar instantaneamente os milhares de neves e continuou a assistir. Ele viu mais alguns tesouros, mas embora fossem do mais alto nível, eram muito inferiores à área de milhares de neve. E naquele momento, os olhos de Yi-Yun passou pelo objeto que o fez parar ligeiramente. Este tesouro também era muito tentador para ele. Capítulo 696 – Árvore da Alma Morta. O segundo item que chamou a atenção de Yi-Yun foi único. Comparado aos 999 sabres voadores do Thousand Snow, ele estava na extremidade oposta do espectro. Os sabres voadores do Thousand Snow eram esplêndidos e impressionantes. Foi produto do deus artesão e foi acompanhado por um sutra de alto grau. Não havia dúvida sobre sua força. Mas olhar para este objeto encantado era extremamente simples e não parecia nada notável. Era um pedaço de madeira morta, do tamanho da mão de um adulto e da espessura de um polegar. À primeira vista, esta é uma árvore morta que parecia galhos mortos comuns na floresta. No entanto, bastava olhar mais de perto e instantaneamente revelava o quão grande ele era. Enquanto Yi-Yun olhava para este pedaço de madeira morta, ele sentiu seu coração gradualmente começar a bater para isso. Se ele olhar novamente, inúmeras imagens parecem surgir em seus olhos. Aqui estava a chegada da primavera e a chegada do outono, com a grama murchando e as folhas amareladas. Parecia que eram as memórias de uma árvore morta. Yi-Yun imediatamente se lembrou da folha Dao que recebeu sob a árvore Tao. Esta árvore morta era muito semelhante à folha do Dao, mas também era diferente. A folha do Dao estava secando, mas também possuía uma nova vida. Quanto àquela árvore morta, Yi-Yun só podia ver a morte. Era um estranho pedaço de madeira morta. Que tipo de tesouro é? Yi-Yun olhou para a introdução da árvore morta e ficou ligeiramente alarmado. Os mortos árvore era chamada de Dead Soul Tree.
Era originalmente uma antiga árvore encantada que viveu por tanto tempo que ninguém sabia quantos anos tinha. Um dia, o deus demônio morreu em uma árvore. O sangue demoníaco que vazou do deus demônio espalhou-se pela árvore encantada, erodindo-a. Depois que a árvore encantada foi consumida pelo sangue demoníaco, ela acabou perdendo sua vitalidade, tornando-se um pedaço da árvore morta. E este pedaço de madeira morta foi levado pelo dono do Palácio da Espada do Yang Puro. Ele o achou extraordinário e queria contratar o deus artesão para criar um tesouro encantado de uma árvore morta. Ele acreditava que com a árvore da alma morta manchada com sangue demoníaco e sendo os restos de uma árvore encantada, o tesouro encantado criado seria definitivamente excepcional. No entanto, ele não esperava que seu amigo do peito, o deus artesão, dissesse apenas uma frase, olhando por muito tempo para a árvore da alma morta. Madeira podre não pode ser cortada. Deus artesã não queria transformar a árvore da alma morta e a devolveu ao dono do Palácio da Espada Yang Pura. Inicialmente, ele ficou confuso, mas depois de refletir sobre o significado mais profundo da árvore morta da alma em meditação, ele sentiu que as palavras do Deus artesão continham algum pensamento filosófico. Após algumas considerações, o proprietário do Puri Yang Sword Palace desistiu de esculpir uma árvore morta. Portanto, ele colocou uma árvore morta no primeiro nível do salão da estrutura celestial. A árvore da alma morta teve uma origem incrível e era muito mais valioso do que os muitos tesouros do primeiro nível do salão da estrutura celestial. A única razão pela qual foi localizado no primeiro nível foi porque não era uma arma nem um tesouro encantado. Era muito difícil usá-lo contra os inimigos. No entanto, este tesouro, que parecia desprovido de qualquer habilidade ofensiva ou defensiva, era de particular valor aos olhos de Yi Yun. Pode-se dizer que sua importância para Yi Yun não era mais fraca do que a da região das Mil Neves. Depois de ver a região das Mil Neves e a árvore das almas mortas, Yi Yun já havia feito uma decisão sobre 2 tesouros. No entanto, Yi Yun ainda terminou de procurar por todos os tesouros no primeiro nível. Yi Yun inicialmente pensou que não haveria nenhum outro item aqui que despertasse seu interesse, mas quando estava prestes a terminar de inspecionar todos os tesouros, ele encontrou um item que o pegou sua atenção. Esta era uma habilidade de construção chamada Castelo de Deus. O centro do castelo apertado de Deus era uma matriz de disco do tamanho da palma da mão. Foi criado pelo mestre da matriz dos 12 céus empíricos. Para usar o castelo apertado de Deus, 7 especialistas, com quase a mesma força, tiveram que carregar uma matriz de construção. Assim que a habilidade de construção for usada, será como um agarrão total. Se os membros da matriz fossem fortes o suficiente, eles poderiam capturar e matar os deuses demônios. Yi Yun não estava realmente interessado em tais tesouros encantados, que exigiam o uso de muitas pessoas. Eles não podiam aumentar a força de Yi Yun e não eram de grande valor. Yi Yun também não era um líder de seita, já que ele poderia facilmente encontrar 6 especialistas fortes para apoiá-lo. Mas agora, a situação era um pouco diferente. Se ele tiver esse conjunto do Castelo de Deus, isso tornará a situação contra o Deus demônio na armadura negra muito melhor. Castelo de Deus, então o preço será muito alto. Isso é algo que Yi Yun definitivamente não queria. Sem ter que falar sobre o Thousand Snow Domain como um poderoso golpe mortal, era algo que Yi Yun estava perdendo naquele momento. Yi Yun realmente carecia de técnicas de ataque. Quanto à árvore da alma morta, ela continha uma solidez indescritível. Yi Yun teve a premonição de que escolher esta árvore da alma morta o ajudaria muito em sua jornada futura nas artes marciais. Ele não queria desistir de nenhum dos 2 itens. Você fez uma escolha.
Yi Yun perguntou ao espírito da espada depois de Yi Yun passar 4 horas vasculhando todos os tesouros no primeiro nível do salão da estrutura celestial. A seleção do tesouro também possibilitou ver o controle psíquico de alguém. Com tantos tesouros à sua frente, era muito fácil ser dominado por eles, tornando a escolha muito difícil. Às vezes, guerreiros sem temperamento podem até desistir do que mais lhes convém, apenas para escolher o melhor tesouro. Vestidos de cinza espírito da espada e um jovem em vestes brancas, ambos esperaram para ver o que Yi Yun escolheria. A primeira escolha de tesouro no salão da estrutura celestial foi muito importante para Yi Yun. Todos os tesouros do All of Heavenly Structure, mesmo aqueles no primeiro nível, eram itens incríveis. Todos os tesouros no primeiro nível do salão da estrutura celestial eram considerados fundamentais, mas os itens fundamentais não significavam necessariamente que eram de pouco valor. Eu escolhi, a primeira coisa é o 1000 campo de neve, Yi Yun disse com firmeza. O espírito da espada vestido de cinza e o jovem vestido de branco se olharam nos olhos e franziram levemente a testa. 1000 campo de neve. Era obviamente um golpe mortal extremamente poderoso, mas era um conjunto de sabres voadores. Ambos também estavam preocupados porque Yi Yun entendeu tudo mal, o que pode ser uma perda de tempo. A região das 1000 neve é extremamente exigente com a energia espiritual e controle da energia do cultivador. É preciso muita prática para usar os 1000 campos de neve na perfeição, disse o jovem de branco. Ele ainda esperava que Yi Yun se concentrasse no Dao da espada. Este também foi o caminho percorrido pelo dono do Puri Young Sword Palace. Apenas um Tao da espada foi o suficiente para Yi Yun refletir. Este júnior entende naturalmente o que ancião quer dizer, mas este júnior ainda escolherá a região das 1000 neve. Yi Yun foi firme em sua decisão. Outros podem ter gasto muito tempo e energia para dominar a região das 1000 neves, mas Yi Yun tinha o cristal púrpura. Cada um dos 999 sabres voadores das 1000 neves possui energia primordial. Foi completamente fácil para Yi Yun controlá-los. Então, como ele poderia perder uma técnica como essa? Além disso, Yi Yun não queria seguir completamente o caminho que o dono do Palácio da Espada Yang Pura havia escolhido. Embora fosse forte, Yi Yun tinha seu próprio entendimento sobre seu caminho nas artes marciais. Ele queria aproveitar todas as vantagens de seus antecessores e seguir o caminho que lhe pertencia. Se ele seguir alguém para sempre, ele viverá na sombra de outros. Se sim, tudo bem, o espírito da espada aprovou a escolha de Yi Yun. Então, que segundo item você escolhe? Yi Yun ficou em silêncio com a questão do espírito da espada. Ele meio que hesitou, mas finalmente Yi Yun disse: eu escolho a árvore da alma morta. Árvore da alma mortas? O jovem com roupas brancas ficou pasmo. Ele não esperava que Yi Yun escolhesse a árvore da alma morta. Capítulo 697 Olho da Destruição. Tem certeza que quer escolher a Dead Soul Tree? Um jovem, vestido de branco, estendeu a mão e um raio de luz cinza que disparou da pirâmide pousou em sua mão. Este raio de luz se transformou em uma alma morta árvore e pairava a alguns centímetros acima de sua palma. Tenho certeza, Yi Yun assentiu. O jovem vestido de branco e o espírito da espada vestido de cinza acharam isso bastante surpreendente. Embora a Dead Soul Tree fosse extremamente valiosa, não era um item encantado. De um certo ponto de vista, ele não tinha valor prático e não pôde aumentar diretamente a força de Yi Yun. Será que você escolheu a árvore da alma morta por causa dos conceitos contidos nele? O espírito da espada perguntou. Os conceitos na árvore da alma morta eram difíceis de expressar em palavras. Quando o deus artesão o louvou com as palavras, madeira podre não pode ser entalhada, foi porque se ele quisesse processar uma árvore da alma morta em um item, era altamente provável que ele destruiria os conceitos na árvore da alma morta.
Ele sentiu isso como a destruição de uma propriedade celestial. E precisamente porque o Deus artesão não tinha um entendimento muito bom dos conceitos da árvore da alma morta, era impossível para ele use-o para processamento em um item. Este jovem obteve alguma percepção dele. Quando Yi-Yun olhou para a árvore morta, imagens dele meditando sob o tal tree apareceu diante de seus olhos. A germinação de uma folha, seu crescimento como fica amarela e finalmente seu murchamento. Ele estendeu a mão para pegar a árvore da alma morta e sentiu sua força vital congelar, como se ele tivesse experimentado a morte. Esse sentimento não fez Yi-Yun entrar em pânico. Ao contrário, ele testou cuidadosamente os padrões rúnicos na árvore da alma morta, aos poucos se entregando à sensação de congelamento de sua vitalidade. A árvore da alma morta era completamente diferente de a folha do Dao que ele recebeu antes. A folha do Dao era da árvore do Dao que existia antes do caos primordial. Continha leis perfeitas, mas essas leis existiam em todas as formas e variedades. Isso tornou muito difícil para Yi-Yun fazer uma grande melhoria em qualquer lei em particular. Mas a árvore da alma morta continha os conceitos de morte e murcha. Vendo a reação de Yi-Yun, o espírito espada ficou ligeiramente surpreso. Apesar de sua imersão nos conceitos agonizantes da árvore da alma morta, você ainda permanece tão calmo. Posso dizer que você realmente tem uma compreensão profunda das leis contidas nele. Combina muito com você. O tesouro que poderia ser usado para obter a iluminação era muito valioso. Uma árvore alma morta pode não ser um item encantado, mas se Yi-Yun puder obter alguma percepção dela, então ela se tornará mais valiosa do que qualquer outro tesouro. Eles ainda eram coisas mundanas, apenas sua própria força importava, e Yi-Yun escolheu a região das 1000 neves e a árvore das almas mortas. Pode-se considerar que ele escolheu os 2 tesouros mais adequados para ele no salão da estrutura celestial. Além disso, o valor dos 2 tesouros era extraordinário. Obrigado, anciãos. Tendo recebido 2 tesouros e melhorado sua compreensão das leis, Yi-Yun curvou-se e agradeceu ao espírito da espada e aos jovens. O jovem disse: você mereceu tudo sozinho, este também é o legado deixado pelo mestre, somos apenas seus guardas. No entanto, você só pode explorar uma parte muito pequena do Palácio da Espada. Nos santuários mais profundos do Palácio da Espada, existem limites definidos pelo mestre pessoalmente. Se você conseguir adquirir o coração da espada antes dos 100 anos, poderá entrar em santuários mais profundos. O Palácio da Espada Yangpura era uma residência incomensurável abandonada por um dos mais fortes especialistas dos antigos 12 céus empíricos. Era óbvio que não era fácil obter controle sobre ele. A verdadeira força de Yi-Yun estava longe de ser capaz de controlar o Palácio da Espada Yangpura. Isso era algo que Yi-Yun conhecia por si mesmo. Anciãos, este Júnior quer saber o número de itens que Júnior pode obter do Salão da Estrutura Celestial é uma regra estabelecida pelo dono do Palácio da Espada. Quando Yi-Yun fez esta pergunta, o espírito da espada e os jovens ergueram as sobrancelhas. Esta frase parecia indicar que Yi-Yun não estava feliz com apenas 2 tesouros. Por quê? Você acha que não há tesouro suficiente para você? O jovem falou sem rodeios. A escolha de 1 ou 2 itens do Salão da Estrutura Celestial é de fato a regra definida pelo mestre. A regra estabelecida neste lugar é principalmente para informar aos sucessores que entraram no Palácio da Espada: não confie muito em objetos estranhos. É imperativo ter o verdadeiro poder sozinho. Se você tiver muitos objetos estranhos, isso afetará sua prática de artes marciais. Há outro aspecto que pode não parecer muito bom. Mesmo que o sucessor do Palácio da Espada tenha alcançado o reconhecimento por seu talento, é difícil dizer que tipo de personagem ele tinha.
Além disso, o caminho das artes marciais é repleto de perigos. Não é surpreendente que alguém morra na metade. O mestre possui apenas esses tesouros em sua coleção. Se uma pessoa tirar tudo de lá e se trair seu professor ou morrer no meio do caminho, esses tesouros serão perdidos. Não sobrará mais nada para futuros sucessores. Ouvindo as palavras do jovem vestido de branco, Yi Yun assentiu. Caráter e morte parcial foram aspectos que o dono do Palácio da Espada do Yang Puro teve que levar em consideração na época. As regras que ele estabeleceu eram muito razoáveis. Anciões, não se preocupem. Uma vez que esta regra é definida pelo dono do Palácio da Espada, este júnior não irá longe demais e causará problemas para vocês, anciões. No entanto, há um tesouro aqui no Salão da Estrutura Celestial, que é muito importante para este jovem. Júnior quer pegar, não para si mesmo, mas emprestar. Este júnior quer pegar uma série de equipamentos, requer a ajuda de muitas pessoas para recarregá-lo. Isso impedirá que este júnior confie em itens de outro mundo. Além disso, este júnior jura que devolverá o item em 3 anos. Assim, a segunda situação não acontecerá. O que os anciões pensam sobre isso? Yi Yun já havia olhado anteriormente para o Castelo de Deus. Este arrai pode ser usado para lidar com o deus demônio de blindagem negra, mas Yi Yun só pode usá-lo 1 ou 2 vezes na batalha final. Depois disso, ele se tornará inútil. Não valia a pena gastar uma escolha em algo que pode ser usado 1 ou 2 vezes. E se puder ser pego e devolvido, será o melhor dos 2 mundos. Ao ouvir o pedido de Yi Yun, o jovem e o espírito da espada ficaram um tanto surpresos. Na verdade, se a matriz for emprestada, ela não contradirá os 2 pontos com os quais o proprietário do Palácio da Espada Yang Pura estava preocupado. A matriz de equipamentos que você deseja levar deve ser uma matriz fechar Castelo de Deus, certo? Yi Yun acenou com a cabeça para a pergunta do espírito espada. O primeiro nível do Al-Of e Avenli Buyujin não tinha tantos conjuntos de técnicas, então era fácil adivinhar o que ele queria. Você vai usá-lo para a batalha os 7 discípulos demoníacos do Redemoinho Eterno. O espírito da espada sabia sobre o aparecimento de 7 discípulos demoníacos. No entanto, a sobrevivência de toda a vida no mundo de Tian Yuan não era importante para ele. Sim, Yi Yun acenou com a cabeça. Dito isso, ele acrescentou: anciãos, se as suposições deste júnior estiverem corretas, a entidade selada sob o redemoinho eterno do abismo divino enterrado está relacionada ao dono do Palácio da Espada, certo? A teoria que estava em sua cabeça. Em todo o mundo Tian Yuan, apenas o dono do Palácio da Espada do Yang Puro tinha o poder igual ao do Olho da Destruição, selado sob um eterno redemoinho. A figura poderosa que selou o Olho da Destruição era provavelmente o dono do Palácio da Espada Yang Pura. Quando Yi Yun falou, ele se concentrou na reação o espírito da espada e os jovens. No entanto, os 2 permaneceram imperturbáveis e calmos como sempre. Você está certo, a essência do vórtice eterno realmente tem muito a ver com o mestre. O jovem disse com um suspiro. Se não fosse por esta entidade, o mestre não teria morrido tão cedo. Ouvindo o lamento do jovem, Yi Yun ficou ligeiramente alarmado. Naquele momento, o espírito da espada suspirou e disse: desde o início da formação do universo, onde os 12 céus empíricos foram localizados, os deuses antigos nasceram do caos que estava sob o controle do tal celestial. Eles dominaram tudo no universo. E, no entanto, havia muitos seres vivos neste universo. A história do passado que eles tiveram com os deuses antigos não pode ser descrita em palavras. Em suma, nos tempos antigos, os maiores especialistas entre os seres sagrados queriam controlar seus destinos. Então eles foram à guerra contra os deuses antigos. A guerra nos tempos antigos era completamente esmagadora céu e terra. Os membros não se limitavam ao meu mestre.
Naquela época, havia muitos especialistas incomparáveis dos 12 céus empíricos. Todos eles tinham aspirações comuns e, no final, derrotaram os antigos deuses que governavam os mundos naquela época, o que lhes permitiu criar uma nova ordem. E entre estes antigos deuses, o mais forte rei dos deuses possuía um corpo imortal. Não havia como matá-lo. Como resultado, as poderosas figuras dos 12 céus empíreos só podiam dividir o corpo do rei dos deuses e selar as partes separadamente. E naquela época, 33 grandes mundos foram escolhidos como vasos seladores do Deus do Rei. O corpo do Deus Rei também foi dividido em 33 partes. Eram olhos, orelhas, nariz e boca, cabeça, braços, pernas, antebraços, braços, coxas, pernas, 5 órgãos internos, 6 órgãos intestinais, cérebro, costas, cérebro e tronco. 33 peças foram seladas em 33 grandes mundos. Cada selo do mundo foi instalado pessoalmente por uma antiga figura poderosa. Era um item encantado feito do material do céu e da terra divinos. E até o continente Tianyuan, um grande item encantado, foi usado para suprimir uma parte do corpo do Rei Deus. E a parte suprimida de seu corpo era o olho direito de Deus. O olho esquerdo do Deus fundador é conhecido como o olho da criação, enquanto seu olho direito é conhecido como o olho da destruição. Este olho da destruição também é um globo ocular gigante que apareceu em um turbilhão eterno, estendendo-se por milhares de quilômetros de raio. Capítulo 698 – Matriz de teletransporte destruída. O olho gigante, no redemoinho eterno do abismo do sepultamento divino, é realmente apenas um olho. Yi Yun ficou alarmado. Ele sabia que o olho que apareceu no abismo do divino enterro tinha 16.000 quilômetros de diâmetro. A uma distância de dezenas de milhares de quilômetros, as pessoas viram apenas um olho e o acharam do tamanho de uma estrela. Yi Yun originalmente acreditava que era um antigo demônio selado no abismo do enterro divino, e ele só se revelou na forma de um olho. Mas agora ele foi informado de que era, na verdade, o olho direito do antigo Deus fundador. Apenas um olho possuía tal poder. Era difícil imaginar que tipo de poder o antigo Deus fundador possuía. Quão excitante e grandiosa era a batalha nos tempos antigos. Este foi o único pensamento que chocou Yi Yun, nesse caso para os mundos, incluindo o mundo em que o Tianyuan mundo está localizado. Sua existência era para selar o antigo Deus fundador. O espírito da espada acenou com a cabeça e disse: isso mesmo. O mundo de Tianyuan é um dos 33 mundos escolhidos. A razão pela qual esses mundos foram escolhidos é porque eles são grandes e estáveis o suficiente, e sua localização é distante. Mundo estável, lugar remoto, e franziu a testa ligeiramente. Parecia que realmente não era fácil para ele deixar o mundo Tianyuan nos 12 céus empíricos. O Deus antigo, o fundador, foi selado e dividido, mas não havia nenhum medo de que um dia ele pudesse voltar à vida novamente. Se isso acontecer, não haverá problema e problemas que não podem ser evitados. Deus, o fundador, nasceu no início do universo. É igual ao tal celestial. Se algo está destinado a acontecer ao tal celestial, então será muito difícil evitá-lo. No entanto, esses desprezíveis aprendizes demoníacos sozinhos não são suficientes para libertar o olho da destruição do antigo Deus fundador. Enquanto não tocar os selos do divino sepultura-abismo, eles permanecerão imperturbáveis, mesmo que toda a vida no mundo Tianyuan seja destruída. Yi Yun, se você realmente deseja pegar emprestado o conjunto do castelo apertado de Deus, podemos emprestá-lo a você. Porém, eu ainda quero aconselhar você. Melhor não mexer com essas entidades antigas. Você é muito jovem. Em comparação com suas vidas longas, sua idade é quase insignificante. O mundo de Tianyuan é apenas um dos mundos inferiores sob os 12 céus empíricos.
As vidas aqui são minúsculas como poeira em comparação com o universo. O espírito da espada queria que Yi Yun suportasse sua experiência de temperamento, mas uma experiência excessivamente perigosa não era a ideal. Na longa jornada que os gênios tiveram que fazer, muitos morreram. Ela não queria que um belo sucessor se perdesse dessa maneira. Anciões, fiquem tranquilos. Este júnior não se associará com esta estrela perniciosa sem motivo. Sem plena confiança, estarei apenas ocioso e cultivarei. Este júnior pede emprestado o castelo de Deus apenas para propósitos urgentes. Yi Yun ainda era um homem que cruzou mundos. Era impossível para ele ter a determinação de jurar proteger o mundo de Tian Yuan. Muitas vidas inocentes foram tiradas pelo deus demônio na armadura negra e isso foi contra Yi Yun consciência. Mas como seu poder era limitado, ele não podia fazer nada a respeito. Tudo bem, é melhor você entender isso, não importa quando o poder é fundamental. Com isso dito, o espírito da espada puxou um conjunto de sabres voadores da região das Mil Neves. Ele então os passou para Yi Yun, incluindo as técnicas da técnica do domínio das Mil Neves. Todos os sabres voadores das Mil Neves foram mantidos em um cinto. O próprio cinto era um item encantado interdimensional. Tinha apenas 1,5 metros de comprimento e podia conter 999 sabres voadores. Yi Yun puxou despreocupadamente um sabre voador. A lâmina era de cor branca acinzentada e não tinha textura metálica. Em vez disso, parecia jade. Yi Yun sabia que os sabres voadores das Mil Neves não eram feitos de metal. Foi o deus artesão que os criou matando o tubarão divino devorador do dragão nos tempos antigos no Karst. Ele então usou os dentes do tubarão divino para criá-los. Embora tenha sido dito que o dragão devorador do tubarão divino devorou dragões, ele não devorou dragões reais, ele consumiu dragões de rio. Mesmo assim, esses antigos tubarões divinos ainda eram assustadores. A boca do tubarão divino estava cheia de dentes e tinha a mesma origem. Especificamente escolhendo entre dentes para criar 999 sabres voadores, todos os sabres foram espiritualmente vinculados, tornando-os extremamente poderosos. No entanto, quando o deus artesão criou este conjunto de sabres voadores, ele nunca foi feito para si mesmo, então ele não prestou muita atenção a ele. Se ele adicionasse mais materiais de alta qualidade aos sabres voadores, este conjunto de sabres voadores seria de qualidade mais excepcional. E se isso acontecesse, até mesmo Yi Yun teria problemas para controlar este conjunto de sabres voadores. Mesmo com o cristal púrpura em seu corpo, controlar tão poderosos sabres voadores exigia muito de Yi Yun. Pegando 3 tesouros, Yi Yun agradeceu a Shibai e ao espírito da espada mais uma vez antes de deixar o palácio da espada Yangpuro. Em mais de 6 meses, esta foi a primeira vez que Yi Yun deixou o palácio da espada Yangpuro. Fora do palácio da espada, abaixo do cume, ele encontrou um mundo destruído e Yi Yun respirou fundo. Tendo recebido a iluminação da vida da folha do Dao, ele agora tinha um sentimento transcendental, como se ele mesmo experimentasse uma vida que passou do nascimento à morte. Neste momento, na frente do pilar de pedra das 7 mortes, em silêncio Lin Xintong estava sentado de pernas cruzadas. Ela tentou entender a intenção da espada deixada pelo dono do palácio da espada do Yangpuro. Apesar de ter existido por tantos anos, a intenção da espada permaneceu afiada como sempre. Quando Yi Yun veio pela primeira vez ao Palácio da Espada do Yangpuro, levou 10 meses para entender a intenção da espada. Yi Yun não perturbou Lin Xintong. Ele ficou quieto em frente ao pilar de pedra das 7 mortes e mansamente olhou para a beleza incomparável. Muito mais tarde, Lin Xintong sentiu algo e lentamente abriu os olhos. Instantaneamente, Yi Yun sentiu a fria sugestão da intenção de espada em seus olhos lacrimejantes. A intenção da espada era como um vento frio ou gelo.
Apenas um olhar poderia fazer qualquer um sentir que suas almas estavam congeladas. No entanto, Yi-Yun também entendeu a intenção da espada. Quando a fria intenção da espada se aproximou dele, ela se dissolveu automaticamente. Lin Xintong olhou para Yi-Yun. Depois de mais de 6 meses, Yi-Yun parecia o mesmo, mas sua postura mudou muito. Ele ficou aqui como se não existisse. Por causa disso, as pessoas não podiam fazer nada e piscaram para ter certeza do que viam. Alguns guerreiros que tinham uma compreensão profunda das leis estavam em harmonia com o grande Tao do céu e da terra, o que fazia parecer que estavam unidos ao céu e à terra. Yi-Yun claramente alcançou este estágio. Por causa disso, Lin Xintong estava feliz do fundo de seu coração. Ela sabia que Yi-Yun recebeu muito do Palácio da Espada. Yi-Yun também olhou para Lin Xintong com admiração. Enquanto fora do Palácio da Espada Yangpura, tentando obter entendimento, ele possuía o cristal púrpura, que lhe permitiu ver as correntes de energia no pilar de pedra das 7 mortes e a cicatriz chocante da espada. Lin Xintong não tinha essa habilidade e tinha que confiar em sua própria percepção. Lin Xintong era superior quando se tratava de percepção. Xintong, já se passou mais de meio ano e você já descobriu sua própria intenção de espada. Esta intenção da espada deve ser a intenção da espada gelada, certo? Agora, Yi-Yun tinha um profundo entendimento da intenção da espada. Então ele não apenas sentiu a espada intenção do corpo de Lin Xintong, ele também foi capaz de sentir as propriedades da intenção da espada. A intenção da espada deixada pelo dono do Palácio da Espada Yangpuro era Yangpuro por natureza, e era o oposto exato da lei que Lin Xintong cultivava. Não parecia que seria útil para Lin Xintong, mas nas leis do grande Tao, Yin e Yang complementavam-se, o Yang final produzia Yin. Lin Xintong usou esse momento para compreender a intenção da espada, que se adequava a ela a partir da intenção da espada Yangpura. Parecia simples, mas era difícil de conseguir. Era necessária uma percepção extraordinária para ser capaz de traçar paralelos com a inferência. Lin Xintong olhou para Yi-Yun e sorriu levemente. Yi-Yun, parece que você simplesmente não parou em ganhar compreensão na espada da intenção e você foi para um nível mais alto. Parece que preciso trabalhar mais, não consigo acompanhar você. Não chega a um nível acima. Yi-Yun balançou a cabeça. O nível mais alto de intenção de espada era o coração da espada. Yi-Yun estava agora apenas no estágio de grande sucesso da intenção da espada. Ele ainda estava muito longe da possibilidade de condensação do coração de espada. Xintong, é hora de partirmos. Yi-Yun ganhou muito quando entrou no Puri Yang Sword Palace. Agora era a hora de deixar o Palácio da Espada Yangpura. Embora o Salão da Iluminação do Tao no Palácio da Espada Yangpuro fosse bom, era difícil manter uma alta taxa de realização enquanto buscava a iluminação do Tao no Salão da Iluminação do Tao. A primeira entrada para o Salão da Iluminação do Tao poderia de fato ser descrita como a obtenção da iluminação, que leva anos no mundo exterior, durou 3 dias lá dentro. Mas lentamente, quando todas as coisas que poderiam ser compreendidas tiverem sido completadas, o grande Tao restante geralmente será difícil de entender. Para obter uma nova compreensão, um guerreiro precisa adquirir novas experiências e acumulações. Era impossível conseguir em apenas uma sessão. Anteriormente, quando Yi-Yun começou sua busca pela iluminação do Tao, o jovem vestido de branco não acreditava que Yi-Yun pudesse extrair muito disso. Ele acreditava que Yi-Yun acordaria após meditar por 2 ou 3 dias. Mais tarde, Yi-Yun acabou meditando por quase 7 meses. Ele até fez a árvore Tao cair uma folha. Isso excedeu em muito o tempo necessário para que guerreiros comuns obtivessem a iluminação. A esperança de obter mais compreensão tornou-se o motivo de mais pressa, menos velocidade. Embora Yi-Yun tivesse o cristal púrpura, ele ainda precisava de tempo e experiência para dominar as linhas do Tao que havia copiado.
Assim, Yi Yun e Lin Xintong deixaram o Palácio da Espada Yangpura. Eles voaram para fora de Meteor Chasm e voaram em direção a uma matriz de teletransporte criada pela raça do deserto no Divine Wasteland. O Divine Wasteland era vasto, então, para facilitar a viagem, a raça do deserto instalou uma matriz de teletransporte para entrada e saída do Divine Wasteland. A localização dessas matrizes de teletransporte era estritamente confidencial, mas Jiang Xiaorou deu a Yi Yun um mapa detalhado das matrizes de teletransporte. Yi Yun estava indo em direção a uma importante matriz de teletransporte que a raça do deserto tinha estabelecido dentro do perímetro do Divine Wasteland. Ele poderia alcançar diretamente as terras da raça do deserto. No entanto, quando Yi Yun e Lin Xintong chegaram ao local onde estava a matriz de teletransporte, o coração de Yi Yun estremeceu. A área ao redor da matriz de teletransporte era uma extensão de montanhas, mas parecia que havia sofrido um grande terremoto. Em muitas montanhas, fendas se abriram e rios secaram. Uma matriz que foi colocada no fundo das montanhas para esconder a localização da matriz de teletransporte também foi destruída. Havia um leve cheiro de uma aura assassina no ar, alertando Yi Yun. O que aconteceu? O coração de Lin Xintong afundou ao sentir o leve cheiro de sangue no ar. Vamos! A expressão de Yi Yun ficou séria enquanto ele segurava a mão de Lin Xintong e, prendendo a respiração, correu em direção à fonte da aura assassina. Em um piscar de olhos, ele passou pela divisão do montanha e ele teve uma visão infernal. A matriz de teletransporte foi completamente explodida e ao redor dela havia corpos desmembrados e sangue. O rosto de Yi Yun caiu enquanto os corpos desmembrados pertenciam à raça do deserto e às bestas do deserto. As feras gigantes do deserto foram desmembradas e grandes quantidades de sangue mancharam o solo, se estendendo por quilômetros. O cheiro de sangue se espalhou por dezenas de quilômetros de distância. Para manter a rede de teletransporte segura, a raça do deserto deixou guardiões aqui para protegê-la. Havia muitos guardas no terreno que eram iguais aos guerreiros humanos do nível Descoberta Yuan. Além das muitas espécies antigas que guardavam este local, o potencial defensivo era extremamente alto. Mas agora eles foram destruídos. Capítulo 699 Corrida no deserto atacada. Vendo a matriz de teletransporte da raça do deserto neste estado, o coração de Yi Yun afundou. Ele não sabia como a matriz de teletransporte oculto das raças desoladas foi destruída. Deus-demônio com armadura negra. Desta vez, isso só poderia ser feito por um Deus-demônio de armadura negra. Era improvável que a raça humana se opusesse à raça do deserto quando suas vidas e mortes estavam em jogo. Yi Yun ficou extremamente inquieto quando pensou no Deus-demônio de armadura negra. O Deus-demônio de armadura negra poderia deixar o mundo Tianyuan e viajar para o Divine Wasteland. Yi Yun não tinha certeza do porquê disso. Anteriormente, a partir da matriz de disco de visualização, ele viu que o Deus-demônio com armadura negra estava matando e atraindo Yuan Qi do céu e da terra ao mesmo tempo. Até mesmo algumas das figuras poderosas do mundo de Tianyuan foram seladas em sua armadura. O Deus-demônio com armadura negra fez isso provavelmente devido a seu ferimento grave. Ele precisava consertar sua alma e vitalidade, que estavam prontas para entrar em colapso a qualquer momento. Se o Deus-demônio de armadura negra continuar o massacre no rico e denso mundo de Tianyuan, apenas o assassinato de uma família do clã de artes marciais permitirá que ele reponha ainda mais energia. Mas ele deixou o mundo de Tianyuan e foi para o Divine Wasteland. O Divine Wasteland era escassamente povoado e tinha poucos recursos. Uma alma estava à vista por 100.000 quilômetros. A corrida no deserto era pequena e seu paradeiro era um mistério. Porque ele veio para o Divine Wasteland, Yi Yun, esta matriz de teletransporte deve ter sido aberta à força.
Lin Xintong examinou cuidadosamente o arraio de teletransporte destruído e ela chegou a esta conclusão por causa das flutuações de energia nele. Algumas entidades poderosas que conheciam as leis da dimensão espacial realmente podiam forçar a matriz de teletransporte e mover-se através do vazio para a outra extremidade. Se ele fosse forte o suficiente, durante a passagem ele poderia até mesmo destruir a matriz de teletransporte. Lin Xintong acreditava que a matriz de teletransporte destruída na frente deles era provavelmente o resultado de tal situação. E de todas as coisas, esta matriz de teletransporte levou diretamente a raça do deserto no coração da raça divina Wasteland. A elite da família Lin, assim como Jiang Xiaorou, estavam todos lá. Se o deus demônio com armadura negra fosse lá. O coração de Yi Yun afundou. Lin Xintong também não se atreveu a pensar nisso. Como a raça do deserto e a família Lin puderam se opor ao deus demônio de armadura negra? Já faz muito tempo desde que o deus demônio de armadura negra passou pela matriz de teletransporte. O sangue que cobria o chão lentamente tornou-se preto. O sangue dos guerreiros não estava apodrecendo facilmente, mas agora o sangue ficou preto, indicando que um longo período de tempo se passou. Mas fazia sentido. Yi Yun e Lin Xintong cultivaram no Palácio da Espada de Puri Yang por mais de meio ano. A coincidência de sua libertação com o dia da movimentação do deus demônio de armadura negra através da matriz não se teletransportou. Droga, Yi Yun cerrou os punhos enquanto os nós dos dedos tremiam. Tive que deixar a pedra da informação para que a irmã Xiaorou pudesse quebrá-la para me notificar em momentos de perigo. Yi Yun lamentou. Ele e Jiang Xiaorou apoiaram-se mutuamente na nuvem do deserto e sofreram várias separações de vida e morte. Se Jiang Xiaorou foi morto pelos deuses demônios de armadura negra, ele não ousaria imaginar tal situação. Ele buscou a iluminação no Palácio da Espada Yangpura, tendo perdido a passagem do tempo. Ele nunca imaginou que tal situação surgisse. Lin Xintong suspirou, deixar a pedra da informação seria inútil. Quando o deus demônio com armadura negra passou pela matriz de teletransporte, esta matriz de teletransporte já foi destruída. Vindo do Palácio da Espada Yangpura, não teríamos chegado a tempo. Além disso, mesmo se pudéssemos chegar lá a tempo, Jiang provavelmente não teria quebrado a pedra da informação naquele momento. O deus demônio na armadura negra era muito forte. Dados os sentimentos de Jiang Xiaorou por Yi Yun, ela prefere encontrar o deus demônio de armadura negra sozinha do que envolver Yi Yun. Eu sei, Yi Yun disse de forma profunda e voz sombria. Sua expressão lentamente se tornou muito assustadora. Uma aura de intenção assassina começou a emanar de seu corpo. Até mesmo Lin Xintong se sentiu sufocada ao mergulhar em intenções assassinas ao redor de Yi Yun. Ela nunca havia sentido uma intenção assassina tão terrível vinda do corpo de Yi Yun. Sem palavras, Yi Yun repentinamente explodiu para o céu e voou para a raça do deserto. A matriz de teletransporte foi destruída, então ele naturalmente não poderia usá-la. Eles só podiam usar seus próprios corpos para atravessar o divino Wasteland, cruzando dezenas de milhões de quilômetros. Yi Yun foi extremamente rápido. Todo o Yuan-Qi do céu e da terra se reuniu em torno de Yi Yun. Com essa energia o amplificando, ele era como um meteoro em chamas. Aonde quer que ele fosse, a atmosfera se despedaçava, causando um estrondo violento como um trovão. Uma aura terrível emanava em todas as direções. A poderosa pressão estava esmagando o solo, soprando árvores altas e cortando rios. No caminho, as espécies ancestrais que sentiram sua aura tremeram. Até os antigos espíritos verdadeiros evitaram a aura avassaladora. Yi Yun passou com um impulso indomável. Quanto a Lin Xintong, ela seguiu nas proximidades. Quando ela olhou para Yi Yun correndo na sua frente, ela ficou ligeiramente surpresa.
Ainda um pouco e ela não seria capaz de acompanhar sua velocidade. Depois de buscar a iluminação no Palácio da Espada Yangpura, Yi Yun parece ter se unido ao céu e à terra. Enquanto os dois voando silenciosamente pelo ar, a expressão de Yi Yun era mais sombria e a atmosfera extremamente opressiva. Lin Xintong também estava muito preocupado com a matriarca Lin. Foram Lin Xintong e Yi Yun que convidaram a família Lin a buscar refúgio no Divine Wasteland. Se a família Lin fosse morta como resultado, Lin Xintong sentiria um pesar tremendo. A distância, que se estendia por dezenas de milhões de quilômetros, não demorou mais do que alguns dias no incêndio velocidade em que Lin estava viajando. Xintong e Yi Yun, quanto mais eles se aproximavam da base da raça do deserto, mais nervosos Yi Yun e Lin Xintong ficavam. O bom senso disse a eles que a raça do deserto e a família Lin provavelmente acabariam porque era impossível para eles lutarem contra o deus demônio de blindagem negra. No entanto, sem ver o resultado, eles ainda tinham uma pequena partícula de esperança. Finalmente, os dois chegaram ao território da raça do deserto, ruínas. Pelo que seus olhos podiam ver, tudo estava em ruínas. No passado, o glorioso e grande palácio divino da raça do deserto estava agora em ruínas. Os maciços foram destruídos e os restos do feroz Yuan Qi do céu e da terra ainda estavam no ar. O coração de Yi Yun gelou. A sede da raça do deserto reuniu as forças mais fortes da raça do deserto. Definitivamente, não era tarefa humana ser capaz de causar tal destruição. Só poderia ter sido um deus demônio de armadura negra. Yi Yun tinha uma expressão impassível em seu rosto, mas uma intenção assassina começou a emanar de seu corpo novamente. Além disso, Lin Xintong sentia que o verdadeiro Yi Yun era como um deus demônio. Se o deus demônio com armadura negra aparecesse, Yi Yun seria seu igual. Yi Yun, não se preocupe. Não há muitos cadáveres aqui, a situação pode não ser tão ruim quanto pensamos. Não há muitos cadáveres espalhados nas ruínas da raça do deserto. Vários espíritos verdadeiros antigos que guardavam o grande palácio da raça do deserto que Yi Yun e Lin Xintong viram foram desmembrados, e uma grande quantidade de sangue manchou as ruínas com uma cor escarlate. Como para outros lugares, havia vários cadáveres espalhados. Realmente não eram muitos. Eles eram um número muito menor do que o exército da raça do deserto estacionado no quartel-general da raça do deserto nas memórias de Yi Yun. Usando sua mente para análise, cada ponto nas ruínas foi coberto com a percepção de Yi Yun. Ele investigou a situação sob o palácio destruído. Havia pedras caídas aqui que esmagaram muitos membros da raça do deserto. Entre eles estavam os alunos da família Lin. Seus corpos foram gravemente mutilados e provavelmente morreram instantaneamente na horrível explosão. Embora os rostos desses cadáveres não fossem identificáveis, de acordo com os restos das flutuações de energia nos cadáveres, Yi Yun poderia analisar sua força enquanto ainda estavam vivos e assim tirar conclusões sobre sua identidade. Entre esses cadáveres, Yi Yun não encontrou nenhuma figura importante da família Lin, nem viu muitos membros da elite da raça do deserto. Se apenas essas pessoas morressem, as vibrações de energia de seus corpos deveriam ser mais fortes. Isso fez o coração de Yi Yun se acalmar um pouco. Ainda havia esperança. Capítulo 700. Abrigo. Yi Yun terminou de inspecionar as ruínas muito rapidamente com sua percepção. Ele não encontrou Jiang Xiaorou morto, nem a mãe de Jiang Xiaorou. Yi Yun conhecia Jiang Xiaorou muito bem. Se Jiang Xiaorou estivesse sob os escombros, Yi Yun não precisaria reconhecê-la por sua aparência. A aura dela foi o suficiente para encontrá-la rapidamente. Era inevitável que ele não pudesse evitar imaginar uma situação em que Jiang Xiaorou estivesse coberto de sangue e sem sinais de vida. Esse pensamento sozinho fez Yi Yun se sentir sufocado, mas agora essa situação horrível felizmente não aconteceu.
Yi-Yun sentiu uma enorme pedra cair de seu peito. A irmã Xiaorou pode estar viva. Yi-Yun deu um suspiro de alívio. Como Jiang Xiaorou não estava aqui, ainda havia esperança. Eles escaparam. Lin Xintong também ficou agradavelmente surpreso. Ela também viu vários cadáveres da família Lin. A matriarca Lin, com a qual ela estava mais preocupada, provavelmente estava viva. Lin Xintong era difícil de imaginar como a família Lin e a raça do deserto poderiam escapar das garras do deus demônio blindado negro. De acordo com o que ela sabia, a família Lin e a raça do deserto não tinham como se opor a ele. O deus demônio de armadura negra usou uma matriz de teletransporte para aparecer diretamente no coração da raça do deserto. Então, provavelmente, houve um massacre. Nessas circunstâncias, foi muito bom que algumas pessoas da raça do deserto e da família Lin tenham escapado. Mesmo assim, a raça do deserto e a família Lin se deram bem neste desastre. Foi um milagre. Claro, não havia tempo para pensar nisso agora. Primeiro, eles precisam descobrir para onde a raça do deserto e a família Lin foram. Xintong, vamos pesquisar tudo com cuidado. Algo deve ter permanecido. Yi-Yun entrou no palácio em ruínas e Lin Xintong voou para a residência da família Lin. Eles começaram a procurar por pistas. Durante o desastre repentino, a família Lin e a raça do deserto ainda tinham que deixar alguma pista para Yi-Yun e Lin Xintong. Não importa o quão caóticas as emoções fossem ou quão pouco tempo era, eles tinham que fazer essa pequena ação. Logo, Yi-Yun descobriu uma folha de mapa de jade. Foi muito fácil encontrá-la, pois foi colocada no quarto de Jiang Xiaorou. Embora o quarto tenha sido destruído, partes dele permaneceram intactas. Havia um resto da aura de Jiang Xiaorou na folha de jade. O batimento cardíaco de Yi-Yun acelerou e ele esticou os braços, jogando fora pedaços do telhado caído. Bum! Rochas e poeira voaram por toda parte e uma folha de jade voou de uma nuvem de poeira, caindo na mão de Yi-Yun. Quando ele entrou em sua mente a folha de jade, Yi-Yun prendeu a respiração. Era um mapa muito bagunçado e havia uma marca no canto dele. No verso do cartão estavam as palavras Yun-er, tenha cuidado. As palavras eram quase ilegíveis e provavelmente foram deixadas com pressa por Jiang Xiaorou. O coração de Yi-Yun se acalmou. Com a chegada do deus demônio e sua fuga, Jiang Xiaorou não tinha como lhe dizer mais nada. A frase simples continha todos os sentimentos de Jiang Xiaorou. Irmã Xiaozhou deve ficar bem. A esperança estava crescendo no coração de Yi-Yun. Ele sabia que o mapa na folha de jade indicava para onde a raça do deserto e a família Lin haviam fugido. A marca no mapa era uma matriz de teletransporte usada pela raça do deserto para transportá-la para um local secreto. Anteriormente, Jiang Xiaorou informou a Yi-Yun a localização dos matrizes de teletransporte da raça do deserto, então Yi-Yun sabia onde ele estava. Se alguém não soubesse onde estava a matriz de teletransporte no mapa, mesmo que alguém recebesse uma folha de jade, não saberia para onde a raça do deserto e a família Lin fugiram. Jiang Xiaorou fez isso por segurança. Xintong, eu encontrei e Lin Xintong fez soar sua voz. Lin Xintong esquerda as ruínas da família Lin e voou em direção a Yi-Yun. A família Lin não entendia o Divine Wasteland, então não foi fácil deixar nenhuma pista. Lin Xintong não entendeu nada quando olhou para o mapa. No entanto, ela não perguntou qual era o mapa, mas perguntou a Yi-Yun, estamos saindo agora. Ela também procurou garantir a segurança da matriarca Lin. Sim, vamos. Devemos ter cuidado para não ser rastreados. Vigilância, você está falando sobre o deus demônio de armadura negra? Não pode ser. Lin Xintong ficou surpreso. Ela considerou impossível que o deus demônio de armadura negra cuidasse deles. De acordo com as ações anteriores do deus demônio de blindagem negra, ele imediatamente ataca para matá-los no momento em que os encontra.
Yi Yun acenou com a cabeça e disse: apenas tenha certeza. Sempre pensei que o deus demônio de blindagem negra fosse apenas uma máquina de matar, mas talvez não o entendamos totalmente. Eu nunca esperei que o deus demoníaco de armadura negra usasse a matriz de teletransporte da raça do deserto para encontrar a sede da raça do deserto. O fato de o deus demônio de blindagem negra ter desistido do mundo rico em recursos Tian Yuan em favor da terra deserta divina me intrigou. Yi Yun não sabia o que o deus demônio de blindagem negra estava planejando. Yi Yun até pensava que o deus demônio de armadura negra não tinha inteligência. A partir do momento em que o Demonic God in Black Armor apareceu, ele apenas se envolveu em assassinatos sem sentido, destruindo todas as coisas vivas que viu. Ele era como um fantoche de assassinato, que não tinha consciência. Yi Yun sabia que o deus demônio de armadura negra havia sido traumatizado pelo Lord Azuri Yang e foi selado por dezenas de milhões de anos. Sua alma sofreu um trauma tremendo. E antes que o deus demônio de blindagem negra aparecesse, a lua de sangue aparentemente conspirou contra o deus demônio de blindagem negra. Quanto ao que realmente aconteceu e se a alma do deus demônio na armadura negra estava irreparavelmente danificada, Yi Yun não sabia. Agora, com tal estado mental do deus demônio em armadura negra, Yi Yun também não sabia se ele tinha uma mente ou apenas um instinto de matar. Ok, Lin Xintong acenou com a cabeça. Cuidado nunca foi supérfluo. Ela não sabia dos meios da raça do deserto e a família Lin costumava escapar. Mesmo que pudessem escapar uma vez, isso não significava que pudessem escapar uma segunda vez. Ela não se atreveu a arriscar. Devido à longa jornada de dezenas de milhões de milhas, Yi Yun e Lin Xintong estavam cansados. Portanto, eles descansaram o dia todo nas ruínas. Tarde da noite, no segundo dia, havia estrelas e uma lua crescente no céu sobre o Divine Wasteland. Yi Yun e Lin Xintong voaram das ruínas do Divine Wasteland Palace. No ar, Yi Yun usou sua visão enérgica. Depois de buscar a iluminação no Palácio da Espada Yang Pura, a energia espiritual de Yi Yun melhorou novamente. Usando o cristal púrpura, ele podia ver com facilidade em um raio de 8 quilômetros. Embora o deus demônio na armadura negra fosse forte, ele definitivamente não era rival de um item tão mundano e divino como o cristal púrpura. Ele definitivamente não poderia escapar da visão energética do cristal púrpura. Depois de confirmar que não havia forças vitais poderosas ao redor, Yi Yun pegou Lin Xintong e voou para uma pequena matriz de teletransporte perto do palácio. Esta matriz de teletransporte não foi destruída. Usando-o, eles percorreram uma distância de 8.000 quilômetros. Depois disso, Yi Yun destruiu a matriz de teletransporte. Em seguida, ele se concentrou em uma determinada direção e correu a uma velocidade incrível. As duas figuras desapareceram rapidamente no céu estrelado. A terra que eles estão dirigindo, que Jiang Xiaorou observou, estava a cerca de vários milhões de quilômetros da localização anterior de Yi Yun. Ela estava nas profundezas das montanhas e pântanos. O local estava escondido e remoto. Yi Yun sabia que este lugar era originalmente uma prisão da raça do deserto. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Até mais.